outro tema aqui, ó. Campo harmônico, certo? Olha lá, eu não sei usar, show. Eu não sei se vocês perceberam, quero aprender campo harmônico menor. Campo harmônico maior e menor a gente vai aprender tudo isso daí, pode ficar tranquilo. Eu ainda tenho, não sei usar, eu não sei como usar, show, a gente vai entrar nisso daí. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que a gente aprendeu em todas essas 8 lives que eu fiz até hoje, amanhã a gente vai encerrar com uma live sobre aplicação de escalas, às 8 horas da noite, se eu fosse você eu não perderia. A gente está sempre falando sobre um tema muito principal e que todo bom baixista domina, que é a parte da harmonia. Você que quer tocar na igreja, você que já toca na igreja, você às vezes tem medo de errar, você tem segurança para tocar, você quer ser um bom baixista, mas não sabe como ser. Por quê? Porque te falta domínio dos fundamentos. E a harmonia é um desses fundamentos. Baixista bom precisa dominar a harmonia. Claro que tem outros fundamentos que você precisa dominar, outras coisas que vêm depois. Mas é muito importante a gente entender. Por quê? Porque diferente do teclado, diferente do violão, a gente não usa a harmonia como eles, né? Toca o acorde cheio e tudo mais. Mas a gente faz com isso, a gente cria com isso sensações dentro da música. A gente começa a entender sobre o campo harmônico, entender quais são os acordes que eu tenho dentro daquele campo harmônico, por que um acorde é maior, por que um acorde é menor, como que eu posso fazer empilhamento desses acordes dentro do campo harmônico para que eu crie mais ideias, para que eu não fique tocando sempre a mesma coisa, para que eu aplique essa ideia de campo harmônico dentro da música. Só que quando a gente tem o domínio disso, vou falar aqui uma parada bem séria. Quando a gente tem o domínio sobre o campo harmônico, é um passo para você se libertar das cifras. É um dos passos. Eu sempre falo que para aprender a tocar sem cifra precisa de 3 pilares. Um desses pilares é o campo harmônico. Os outros pilares vocês vão aprender na jornada baixista semana que vem. Mas é super importante, porque se a gente quer tocar sem cifra, tocar livre, liberto, sabendo que a gente está tocando, é fundamental a gente saber isso. Então pega papel, caneta, lápis, borracha, tesoura, cola, o que for, para que você consiga aprender o que eu vou falar sobre o campo harmônico aqui, inclusive o 120. Bota aí hashtag eu sou 120 se você for 120, meu povo. Bora para cima, bora avançar. Então qual que é o lance? Vou pegar aqui uma escala de Dó maior, certo? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Aqui a gente tem meramente uma escala, certo? Quando a gente vê essas sequências de notas, a gente tem uma escala maior, tá? Mas não é somente uma escala maior, preste atenção. Ela é uma escala maior que contém 5 tons e 2 semitons organizadamente. Ou seja, eu tenho 7 notas, porém essas notas, para que elas formem uma escala de verdade, elas precisam estar organizadas. Eu vejo vários de vocês fazendo várias confusões com isso. Falando, meu Deus, Douglas, então é só colocar as notas ali que é uma escala? Não. A escala, para ela se formar uma escala, para ela ser uma escala, ela precisa ter uma ordem e estar organizada. Toda essa escala aqui, a escala diatônica maior, ela tem 5 tons, ó, vou escrever aqui, ó, 5 tons e 2 semitons, certo? E para isso existe uma regrinha bem simples para a gente conseguir identificar essas notinhas aqui, principalmente a estrutura dessa escala. Por quê? Porque se eu quero montar um campo harmônico, se eu quero entender de onde vem o campo harmônico, como que eu monto um campo harmônico, se eu quero entender o fundamento, não ficar preso sempre ao detalhinho, sempre no resultado final, eu quero só a frase, eu quero só a escala, eu não quero... Não adianta, você precisa entender a parada de onde vem, senão você não sabe para onde você vai. A gente precisa entender essa regrinha de tons e semitons. E é uma regra bem simples, que nada mais é a gente entender a distância entre essas notas. Então, se eu tenho um Dó e depois para o Ré, eu preciso saber qual é a distância que o Ré está do Dó. Porque aí eu começo a entender como é que funciona a estrutura da escala e como que eu faço isso em qualquer tom. Vocês vão ver que vocês vão conseguir montar campo harmônico em qualquer tonalidade com 2 minutos. Quando eu passo isso para os meus alunos, eles escrevem uma folha com 10 campos harmônicos maiores, 10 campos harmônicos menores, em 10 minutos. 10 minutos. Por quê? Porque eles entendem o fundamento, eles não estão presos a detalhinho e nem querem ficar sendo cópia de ninguém, eles querem entender o que eles estão tocando. E qual que é essa regrinha? É bem simples, essa regrinha é de tons e semitons. E como que ela funciona? É a gente entender o seguinte, se eu estou num Dó e eu quero ir para o Ré,
tem uma distância entre eles e eu preciso caminhar nessa distância. E essa regrinha me diz da seguinte forma: ó, Douglas, do Dó para o Ré a gente tem um tom de distância. Do Dó para o Ré eu tenho um tom de distância. Como que eu faço isso no baixo? É simples, é só a gente pegar o Dó e a gente vai precisar andar 2 casas para frente. Então eu pego a nota Dó na casa 3, na corda Lá, e aí eu vou andar 2 casas para frente. Se eu andar uma casa para frente, eu tenho um Dó sustenido. Se eu andar mais uma casa para frente, eu tenho o Ré. Ou seja, o Ré, se eu juntar 2 casas, dá um tom. 2 casas que eu andar no baixo, elas juntas, elas dão um tom. Porque uma casa é um semitom, a outra casa é um semitom. Um semitom mais um semitom é igual a um tom. Simples. E aí eu começo a fazer essa regrinha em todas as notas, da seguinte forma: se do Dó para o Ré eu tenho um tom, eu preciso saber qual é a minha distância do Ré para o Mi. E aí eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou pegar do Ré e vou andar 2 casas para frente. Se eu pegar do Ré for uma casa para frente, eu tenho o Ré sustenido. Se eu for mais uma casa para frente, eu tenho o Mi. Então quer dizer que do Ré para o Mi eu tenho mais um tom de distância. Depois a gente chega no Mi. Do Mi, a gente vai fazer a mesma ideia, só que aqui do Mi eu preciso andar uma casa para frente. Se eu andar uma casa para frente do Mi, eu já cheguei no Fá. Então eu não andei 2 casas, eu não andei 2 semitons, eu andei só um semitom. Então quer dizer que do Mi para o Fá eu tenho um semitom. ST, ó, T de tom, ST de semitom, certo? Depois do Fá para o Sol, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou andar uma casa para frente, eu vou chegar no Fá sustenido. Eu vou andar mais uma casa para frente e aí eu vou chegar no Sol. Ou seja, 2 semitons, eu tenho um tom de distância aqui do Fá para o Sol. Do Sol para o Lá, eu vou fazer a mesma coisa. Ando uma casa para frente, Sol sustenido. Mais uma casa para frente, eu tenho o Lá. 2 semitons é igual a um tom, certo? Depois do Lá para o Si, a mesma coisa, vocês já devem ter sacado a parada aí, então já vou direto aqui colocando um tom. Por quê? Do Lá, uma casa para frente, Lá sustenido, mais uma casa para frente, Si. E quando eu chegar no Si, eu preciso voltar para o Dó. Do Si, para eu chegar para o Dó, eu vou precisar andar uma casa para frente. Se eu estou no Si e eu ando para o Dó, eu só andei um semitom. Então eu só tenho um semitom aqui, ó, ST, certo? E aí que a gente entra naquele lance que eu te falei. São 5 tons e 2 semitons organizadamente. Vocês estão vendo que a escala, a estrutura dessa regrinha de tons e semitons, ela funciona da seguinte forma: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que vocês precisam ter em mente, fixar isso daqui na cabeça? Esquece um pouco essa parada de nota, como se não existisse essa parada de nota, e foca na regrinha. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Douglas, por que isso vai me ajudar a criar o campo harmônico? Porque o campo harmônico ele deriva da escala, certo? Eu tenho a escala e através dessa escala a gente vai criar o nosso campo harmônico aqui embaixo. E como que a gente chega lá? Primeiro eu preciso identificar essa regrinha para eu não me perder. E agora eu começo a fazer da seguinte forma. Um campo harmônico é quando a gente fala sobre harmonia. Sim ou sim? Tem um campo harmônico, quer dizer, um campo de harmonia, ou seja, um monte de harmonias juntas, certo? Harmonia não é nota. Nota a gente se refere a escala. Harmonia a gente se refere a acordes. Coloque isso na sua cabeça e para de pensar errado, baixista. Nota a gente se refere a escala, harmonia, acorde. Se eu quero formar um acorde, eu preciso ter em mente uma coisa. Eu preciso pegar 3 notas para que eu forme um acorde, certo? Porque um acorde ele é formado por tônica, terça e quinta. Então, se eu quero formar um acorde que deriva dessa escala, eu preciso pegar a tônica, a terça e a quinta. Douglas, eu sou iniciante, o que é tônica, terça e quinta? É a primeira nota da escala, é a terceira nota da escala e é a quinta nota da escala de cada acorde que a gente for formar. Por exemplo, eu quero fazer um acorde de Dó maior, certo? Quero fazer um acorde de Dó maior. Eu preciso começar desse Dó e através dele, a partir dele, melhor dizendo, eu vou pegar a terceira nota e a quinta nota. Então vamos lá, se eu estou no Dó, eu vou contar 3 e depois 5. Por exemplo, ó, Dó, 1, 2, 3. Opa, a terceira nota depois do Dó é o Mi, certo? Vou colocar aqui, ó, 3. Depois eu vou contar 5, saindo do Dó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, cheguei na nota Sol.
e aqui eu tenho a quinta. Então o Dó é a primeira, o Mi é a terceira e o Sol é a quinta. Dessa forma, o que eu faço? Eu junto essas três notas, eu pego e junto essas três notas e eu faço o acorde de Dó maior. Aí você pode falar assim, Douglas, então beleza, a gente formou um acorde de Dó maior. Como que eu vou fazer os outros acordes agora dentro do campo harmônico? Eu preciso seguir exatamente a mesma ideia. Eu preciso pegar agora partindo da próxima nota do campo harmônico. Então a próxima nota do campo harmônico não é o Ré? Beleza, agora o Ré, ele é o 1. O Ré é a primeira nota, não mais o Dó, porque o Dó a gente já fez. Agora a gente vai para o Ré. Então a gente vai pegar do Ré, contar 3 e depois contar 5. Por exemplo, Ré, 1, 2, 3. Opa, então o Ré é o 1, o Fá é o 3. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, o Ré é o 1, o Fá é o 3 e o 5 é o Lá. E aí eu faço a mesma coisa. Eu pego essas três notinhas e faço o acorde de Ré menor.